Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer, para quem não me conhece, me chamo Natália, né? E sou a professora aqui da Master, baseada aí, operando movimento com os alunos todo dia. Bom, o que a gente vai estar falando hoje? A gente vai estar falando hoje, pessoal, sobre os principais ferramentas, né, que nós usamos aí no dia a dia para estar operando movimento. Operando movimento, né, fluxo de ordem, tape read, como alguns já conhecem. Então, hoje, a gente vai estar aí, deixa eu até colocar aqui com vocês já, a gente vai aí estar vendo quais são essas principais ferramentas. Inclusive, na semana anterior, né, na última live, a gente falou um pouco sobre o Times and Trades, que é a principal ferramenta que a gente usa para estar operando, né, para estar analisando o mercado, para ver ali como que se comporta, né, as ordens. Então, dentro do Times and Trades em si, a gente consegue ter a maior análise, né, a melhor ferramenta, no caso, para quem opera movimento. Mas será que é só do Times and Trades que a gente precisa para estar fazendo essas análises mais profundas do operacional de movimento? Vamos ver aqui comigo. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui tá certinho, né? Essa é a minha tela. Para quem participou da última live minha, conseguiu acompanhar um pouco mais aí sobre essa tela em si. Como eu falei para vocês, né? A minha tela ela é dividida por duas regiões, né? A meu lado direito, a gente tem aí mais, né? Aqui do meu lado direito, a gente tem aí ao mini, o meu lado esquerdo ao cheio, tá? E volto a falar, assim como falei na última live, eu não uso o DAO Pro por questão particular mesmo, não muda nada, né? Não significa que não tá usando o DAO Pro, não vai enxergar as mesmas coisas aí que eu vou estar enxergando, né? Ou se uso o DAO Pro, não vai estar enxergando aí da mesma maneira, certo? Bom, vamos lá. Como na última live eu falei para vocês, a principal ferramenta para quem opera movimento em si é o Tape Read, tá? É o Times and Trades. E aí, dentro do Times and Trades, a gente consegue, né, ver todo o histórico de operação, a gente consegue analisar quem comprou, quem vendeu, né? Quem que está entrando nessa ordem, quem está agredindo, quando está sendo consumido ou não. Então, a gente enxerga tudo isso dentro do próprio Times and Trades, tá? Seja do mini, seja do cheio, seja do DAO Pro, independente aí de como vocês estiverem observando, tá? O que talvez muda um pouco é as configurações, que é a quantidade que vai estar entrando ali de ordens, né? Tanto que se vocês analisarem aí na minha tela, eu tenho 4 Times and Trades e em cada Times and Trades eu tenho uma configuração diferente para estar observando, certo? Então, dentro do Times and Trades aqui, como vocês estão vendo, a gente olha aí, né, observa como principal ferramenta para estar vendo quem está negociando, como que está se mantendo esse mercado, como que não está. E aí a gente entra para a segunda coisa que também é importante, que a gente observa, que é o livro de ofertas, né? Ou book de ofertas, como alguns conhecem. Para que serve? Bom, tanto que aqui do ladinho, ó, o mercado ele tá em leilão, né? Ele tá fechado já. Mas tanto aqui no lado, a gente consegue... O que a gente analisa dentro do book em si? A gente consegue ver quem está posicionado, quantidade de ordem que está posicionado. Nesse caso em específico, esse daqui está do cheio, mas a gente consegue também colocar o do mini e o DAO Pro. Então, aqui a gente consegue analisar a quantidade, o preço em que está posicionado, se a ordem está ficando ou se ela está sendo tirada. Então, tudo isso a gente consegue enxergar dentro do book. E para que é importante estar observando isso, né? Se está sendo tirada essas ordens, se não está sendo tirada. A gente costuma analisar, pessoal, pensando na questão do blefe. Quando uma ordem está ali muito tempo sendo adicionada, né? Claro, a gente também tem que ver qual é o player que está sendo ali colocado, né? Se é um player que sempre está sendo posicionado, mas consegue consumir essa ordem, né? Se o mercado ele vai ali, né? Toda vez que o mercado esse player coloca essa ordem, vai ser consumida ou não. Ou se o preço trabalhar próximo aonde foi colocado, esse player vai tirar. Então, serve para a gente estar analisando tudo isso, né? E aí, também fazer um filtro, né? A gente também consegue fazer um filtro para ver se vai trabalhando melhor ou não, tá? Então, aqui dentro do livro de ofertas, ou book de ofertas, para alguns que conhecem aí. Então, dentro do livro de ofertas, a gente consegue analisar, né? Quem que são os players que estão posicionados, se é um blefe, se não é. Uma região onde tem um maior nível de liquidez. Então, às vezes, a gente vê lá, né? Liquidez de 1K e pouco, no mini, uma liquidez muito alta.
quem está posicionado lá, a gente consegue analisar. Se quando o mercado, o preço, ele vai trabalhando mais próximo, se vai se mantendo, se não vai se mantendo essa liquidez. Então, o livro de ofertas, ele serve para a gente analisar isso, para ver se essas ordens que estão sendo adicionadas, se elas são realmente reais e vão se manter ali. Ou se, infelizmente, é um blefe, né, e vai começar a se tirar. Então, são duas coisas aí que a gente analisa junto com o livro de ofertas. Então, além da gente conseguir enxergar isso aqui dentro do próprio livro, a gente consegue também ter uma visão um pouco mais clara aí dentro também, né, do Superdom que está aqui ao lado. Volto a falar, né? Independente se vocês usam o DAO Pro, ou o cheio no Cross Ordem, ou só o Mini, a gente consegue aí analisar. A grande questão é, se vocês colocarem o Superdom de vocês, né, em uma configuração, como por exemplo, tá usando o DAO Pro, então o livro de oferta de vocês também tem que estar configurado pelo DAO Pro, tá? Tá usando o cheio, mesma coisa também para o livro de ofertas, ele vai ter que estar ali configurado para o cheio em si, tá? Inclusive dá para colocar algumas configurações para ficar um pouco mais claro para vocês conseguirem analisar também aí. E aí, a gente entra na terceira ferramenta. Deixa eu até pegar aqui, acho que não estão compartilhando aí para vocês, mas aí a gente entra na terceira ferramenta, que é o VAP. Tá aqui do lado, né? O VAP, ele é muito importante, na verdade ele acaba sendo até um pouco mais importante para quem opera movimento do que o próprio book que eu mostrei para vocês. Aqui nesse caso, vamos até mudar aqui, a gente tem pelo mini. Vamos pegar aqui pelo próprio cheio. Certo? E aí, aqui ao lado, dá para vocês adicionar também o DAO Pro, né? Dá para vocês adicionar a quantidade que vocês preferirem. O VAP, pessoal, ele é muito importante para quem opera movimento. Principalmente é uma das ferramentas que a gente mais usa acompanhado do próprio Times and Trades. Inclusive, eu tenho um VAP dentro do meu próprio Superdom, tanto do cheio quanto do mini. A grande questão é que às vezes eu vou configurando ali, mudando um pouco, né? Às vezes vai estar de meia hora, 15 minutos, mas a importância de ter um VAP do dia todo. E o que a gente enxerga dentro do VAP em si? Bom, dentro do VAP a gente observa as colunas aqui, né? As barras, para ser mais, né? As barras, os gráficos, assim por assim dizer, né? Quais são os maiores níveis de negociação, certo? Onde tem os maiores níveis de negociação. A gente vai ter uma live para falar somente do VAP, assim como o Times and Trades em si, o VAP também ele é muito importante a estar sendo analisado, né? A conseguir fazer essa leitura mais fina do VAP. Então, numa próxima live aí a gente vai ter uma live falando especificamente do VAP. E aproveitando, pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo se vocês estão gostando. A gente tem vídeos aí semanais, né? Até diários sobre mercado financeiro, sobre dólar, sobre índice, né? Então, se inscreva aí no canal, curte, compartilha, né? Acaba ajudando vocês mesmo a ter mais aí esse conhecimento, tá? E aí, a gente consegue também trazer mais live para vocês, como, por exemplo, uma live especificamente falando do VAP e a importância dele. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, que a gente traz aí conteúdos muito bons sobre o mercado toda semana, tá? Bom, e voltando aí para o VAP, qual que é a importância dele para o movimento em si? Tá vendo que aqui a gente tem... e a mesma coisa, tá, pessoal? Se vocês usam aí o Superdom, Times and Trades, o DAO Pro, ou o cheio, ou o mini, a configuração do VAP também tem que estar parecida, tá? Ou o cheio, ou o DAO Pro. Dificilmente ele vai usar o mini pro VAP em si, não costuma se usar, tá? Bom, e aqui a gente tem algumas barras, certo? E o que a gente analisa? Bom, por meio dessas barras, a gente consegue enxergar a agressão, aonde o mercado está segurando, aonde tem a maior troca de contrato. Então, visualmente, né, para a gente olhar mais rápido ali, o VAP ele ajuda muito, né? Onde tem maior troca, aonde está segurando, aonde está absorvendo, se está tendo uma exaustão dentro daquele preço que está sendo negociado ou não, né? E tudo isso a gente consegue analisar por meio do VAP. Uma região de rejeição, a gente também analisa isso pelo próprio VAP, tá? Onde está tendo a maior negociação, onde está tendo uma briga. Sabe quando às vezes a gente tem ali um preço que fica
praticamente junto, mas não sai daquele determinado preço, né? Fica lá um exemplo, tá? Tá lá no 6,100, fica indo entre os 6,100, 101, 6,100, 6,101, né? E fica tendo essa briga e a gente vai vendo aqui, ali, 2, 3 barras aumentando o nível e não saindo daquela região. A gente também consegue analisar isso, né? Essa briga constante aí dentro do próprio VWAP, né? Ou seja, o Volume at Price, certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai ter uma live somente do VWAP, falando de como ele funciona, o que a gente consegue ver no operacional aí, que faz com que a gente consiga tomar algumas decisões, certo? E é aquilo que eu falei para vocês, para a gente continuar tendo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo, para a gente trazer mais aí para vocês. Bom, além do VWAP, o que a gente tem que estar observando também aí, né? Quais são outras ferramentas que a gente também tem que estar olhando? A gente falou sobre Times and Trades, livro de ofertas, sobre o VWAP. Qual que é outra ferramenta importante aí? Além dela ser importante, pessoal, ela é essencial pensando em questão da operação, que é o próprio Superdom. Dentro do Superdom, a gente consegue ter uma análise muito ampla do que está acontecendo. A gente vê aonde o preço está sendo trabalhado, nós vemos aonde tem a maior nível de liquidez, por mais que vai tirar ou não, nós conseguimos ver ali também, e também aonde nós realizamos, né, ou a compra ou a venda, certo? Então, não preciso nem falar a importância que tem o Superdom aí, e não só para o operacional de movimento, tá? Para qualquer operacional aí, a gente tem o Superdom como a principal ferramenta, né? Ele é a principal ferramenta, inclusive acima do próprio Times and Trades, né? Porque ele é para todo tipo operacional. Então, tivemos sobre o Times and Trades, sobre o livro de ofertas, sobre o VWAP, sobre o Superdom, né? E aí, o que mais a gente tem que estar olhando para a gente conseguir ter essa leitura mais afiada do Times and Trades em si? Se vocês quiserem colocar aí no chat, né, o que vocês acham, pode colocar também, né, quais outras ferramentas que vocês acham que são muito importantes também para estar analisando aí, né, para fazer esse operacional de movimento. Se vocês quiserem colocar aí no chat, a gente vai conversando também um pouco sobre isso. Bom, além de tudo isso, pessoal, entra na questão do que a gente vai estar observando sobre cada coisa. Ou seja, absorção, exaustão, como eu falei para vocês agora de pouco, como que o mercado está se comportando naquele dia, se ele é um mercado lateral ou se está com uma tendência. E aí já nem entra tanto em questão a ferramenta, mas sim aquilo que a gente tem que ter a leitura ali, mais específica do dia, como que ele está se portando. A gente tem que ter um pouco sobre a parte macro também, né, do mercado e o contexto. O contexto e o movimento, eles andam muito junto, tá, pessoal? Que eu falei para vocês do VWAP, a gente também vai trazer uma live mais à frente, falando um pouco sobre o contexto dentro do movimento. E aí volto a falar para vocês, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, que aí a gente consegue trazer mais conteúdos para vocês, certo? Então, a gente, além de ter todas essas ferramentas que nós temos que estar observando, ver como que o mercado funciona, a gente também tem que entender como que é, né? O movimento em si, tudo que vem dentro dele. Não é simplesmente ter a ferramenta, a gente tem que ter essas ferramentas e saber usar essas ferramentas. Entender que nessas ferramentas vai estar mostrando para a gente os melhores movimentos, os players, como eles estão atuando, os grandes players, eu digo, tá? Não é ali o CPF pequeno, mas grandes players atuando. Então, tudo isso a gente vai ter que ir analisando junto com essas ferramentas. Então, o que a gente viu aqui, né? Sobre essas principais ferramentas, o que elas ajudam, né? Como que a gente pode estar adicionando mais no nosso operacional para estar conseguindo aí trazer, né, uma leitura mais fina sobre movimento. E como eu mostrei para vocês aqui, dentro do Superdom, dentro do Times and Trades, dentro do VWAP, dentro do livro de ofertas, né? Tudo isso é muito importante para a gente fazer essa leitura. Inclusive, quando a gente entra mais um pouco sobre essa questão do contexto, a gente começa a adicionar algumas ferramentas a mais. Como, por exemplo, o livro de ofertas que nós temos aqui do lado, certo? A própria análise da PETAX, né? Da taxa, como que está, onde está sendo trabalhada, né? Então, tudo isso a gente vai adicionando dentro do operacional. Alguém colocou... Deixa eu só ver aqui o chat. Não sei se...
Como que tá aqui? Não, acho que não. Bom, a gente tem que estar tendo toda essa leitura junto, né? Aquilo eu mandei para vocês aí, né? Se vocês quiserem colocar no chat quais são as principais ferramentas que vocês acham, além dessas que eu já pontuei para vocês, mais alguma que vocês acham que é importante aí para o movimento em si, fiquem à vontade para colocar aí no chat, né? Bom, dando sequência aí, né? Daqui a pouco eu abro para dúvidas. Tem uma dúvida aí. Daqui a pouco eu abro para dúvida também, para a gente estar falando um pouco sobre isso. Então, pessoal, tudo que engloba em questão a movimento, a gente vai estar utilizando não só ferramenta, mas também conhecimento, né? Não adianta nada a gente ter aqui todas essas ferramentas, aquilo que eu falei para vocês, se a gente não souber usar, né, da melhor maneira aí essas ferramentas. Tanto que aqui, ó, dentro do próprio livro de ofertas, né? Agora não tem muito, aquilo que eu falei para vocês, a gente está com o mercado fechado aí, né? Dentro do próprio livro de ofertas, a gente, dependendo de como nós fazemos essa leitura, nós conseguimos ter aí de melhor maneira, né? De uma qualidade um pouco mais fina ainda, como que cada player ele vem se portando, né? Então, um exemplo aqui, a gente sabe que Itaú, ele está posicionado lá no 5.701, né? E às vezes a gente tem um player forte também, junto, né? Ali, posicionado em alguma região importante, a gente também consegue usar isso, né? Pensando no operacional. E isso, pensando no operacional, às vezes, se está vendido, para soltar alguma operação, se a gente vê ali grandes players tendo esse interesse nesse cenário, né? A gente também consegue tá analisando por meio... E tá vendo que, assim, é uma pequena análise ali que a gente tem dentro do próprio livro de ofertas. Aí, o que a gente vai fazendo é adicionando, né, todas essas ferramentas junto uma da outra, observando elas, né? Assim como na live passada, em que nós falamos sobre times and trades, como que a gente faz para fazer operações ali, né, dentro desse cenário, como que se comporta, né? Principalmente quem está comprando, quem está vendendo, como que está mantendo ali, né? Se essas compras elas estão sendo feitas regularmente, se está tendo stop, se não está tendo. A gente também consegue ter essa leitura mais afiada de outras ferramentas, como do VAP, como do livro de ofertas. Para quem usa o Footprint também, né? Para a gente consegue ter ali uma análise melhor. Sérgio. Boa noite, Natália. O que você acha de uma VAP de uma VAP de 2 minutos, né? A VAP de 2 minutos. Muda um pouco ali a questão do operacional, tá, Sérgio? Dá para se colocar também, né? A VAP ali de 2 minutos. O que eu aconselho, se for colocar dentro do livro de ofertas. Livro de ofertas não, dentro do Superdom. Então, se a gente for colocar ali um tempo menor, que eu acredito que nem dá para pôr menos de 2 minutos, ó, o período, dá ali de 1 minuto, tá? Então, se quiser colocar de 1 minuto, de 5 minutos, dá tranquilamente. Aí, se for colocar um do dia todo ali, né, de 2 minutos, um separado, na verdade, Superdom de 2 minutos, ok. Não acho, assim, muita funcionalidade de 2 minutos, né? Então, depende muito do que você vai estar observando. Se você conseguir colocar aí no chat para mim, por que você usaria o de 2 minutos, tá? Gesiel. Boa noite, Natália. Por que 2 Superdom? Não tem nada de especial nisso, tá, pessoal? Eu gosto mesmo de usar 2 Superdom. Para mim é mais fácil, porque eu comecei, né, quando não tinha ali o Doll Pro. Então, ficou mais uma questão visual mesmo, memória afetiva, né? Não tem essa necessidade, não, tá? Tanto que os meus alunos, eu aconselho a usar o Doll Pro, tá? Então, usar o Doll Pro ou o Cross Ordem não tem essa necessidade de usar ali 2 Superdom, um do cheio e um do mini. O Cross Ordem vai ali, tá ajudando vocês já, certo? Se alguém quiser mandar dúvida, fiquem à vontade para estar mandando no chat. Deixa eu até mudar aqui. Fique à vontade ali para estar mandando no chat, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. A gente já abriu aí para as dúvidas. Certo?
Conseguiram entender bem o que eu passei para vocês sobre essas ferramentas? A maioria aqui já conhecia essas ferramentas ou não? Conheceram agora? Ó, mais uma pergunta aqui. Qual a importância do Times and Trade só para os diretos e tem que ser na aba Negócios? Eu uso um Times and Trade só para diretos, tá? Tem que ser na aba Negócio, porque se ficar em ordem original, ó, tá vendo aqui? Ah, não tá compartilhado, né? Mas, ó, eu uso na aba Negócios, certo? Porque na aba de ordem original não fica tão clara, que a gente já tem o negócio direto realizado, tá? Então, eu coloco um filtro ali acima, no cheio, no caso, né? Eu coloco um filtro ali acima de 5, para não ficar mostrando de 1 em 1 também, né? E aí, a gente consegue ter essa análise um pouco mais rápida, né, dos diretos. Então, eu prefiro, né, colocar... Eu prefiro não, eu acho até mais fácil usar em negócios do que em ordem original. Para isso, é só vocês colocarem um Times and Trades e filtrar para mostrar só os diretos, tá? Outra pergunta, além das ferramentas, tem alguma outra configuração a mais que pode ser usado? Em questão à configuração da ferramenta em si, se for isso, tem várias configurações que a gente pode estar alterando ali. A única questão que eu falei para vocês é, sempre que o Superdom ele tiver em ou seja, do Pro, ou no Cheio, ou no Mini, a configuração dessa outra ferramenta também. Agora, se a pergunta foi, além das ferramentas, tem algo que a gente precisa olhar também? Tem, tá? A gente olha a questão dos horários, dos indicadores, se tem indicadores importantes ali, o quão vai estar influenciando. E aí é por isso que eu falo para vocês, não é às vezes só olhar o Times and Trades, o movimento em si. A gente tem que entender um pouquinho ali sobre indicadores, sobre o mercado em si, se ele está lateral, se ele está com tendência, se ele não está. Então, o contexto, ele anda junto também, tá? Mais uma pergunta. Deixa eu ver. Gilberto. Natália, você acha o saldo... Você olha o saldo de agressão? Olho também, tá? Dá pra gente olhar ali o saldo de agressão e aí a gente consegue olhar isso dentro do próprio VAP, uma configuração diferente. Então, aqui, ó, saldo de agressão, a gente vai mudando ele ali e eu consigo. Eu não acompanho tanto no meu dia a dia. E aí tem gente também que coloca o saldo de agressão dentro do gráfico de 8P, tá? Tem pessoal que também coloca ali no gráfico de 8P. Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui. Fiquem à vontade para estar mandando dúvida, perguntar. E quando eu falo, tá, pessoal, que não é só as ferramentas, que é o contexto também que a gente tem que estar analisando junto, não é algo muito difícil, tá? Na verdade, assim, a gente ter essa parte mais macro, ter essa questão mais de contexto, vocês vão pegando ali com o dia a dia, operando, né? Para quem não conhece, para quem às vezes caiu aqui na live agora, uma das maneiras que a gente consegue usar é pelo próprio Invest, né? Então, dentro do Invest, a gente consegue ali ver esses indicadores. Se a gente clicar em cima do indicador em si, vai estar mostrando para a gente como que funciona aquele indicador, por que ele é importante, por que ele não é, né? Então, a gente tem ali todo esse suporte também. Não é simplesmente, vai ali, vou operar por essas ferramentas, tem que aprender o contexto, mas como que eu vou aprender esse contexto? Tem o Invest, tem o site do Banco Central, tá? O próprio site da Bolsa. Então, tem ali lugares para a gente estar observando, para a gente conseguir estudar sobre esses indicadores, entender como eles funcionam, tá? Deixa eu até ver aqui que teve mais uma pergunta. Augusto Nogueira. Boa noite, Natália. Qual é o período que você usa o VAP no DOM? Vai depender muito do momento operacional e de como o mercado está naquele determinado horário, tá? Então, vai ter vezes ali que o meu mercado, ó, que o meu VAP dentro do Superdom ele vai estar de 5 minutos e vai ter vezes que ele vai estar de meia hora. Vai depender da frequência do mercado em si. E aí, eu sempre vou alterando ali, mas isso somente para o VAP dentro do Superdom. O VAP fora aqui que eu compartilhei com vocês, ó. Então, esse VAP aqui fora, ele sempre vai ser o diário, tá? Então, às vezes, o meu vai estar ou de 5 minutos ou de meia hora, vai depender da frequência do mercado e como que ele está atuando, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui.
site do Investing, tá, pessoal? É Invest mesmo. Coloca aí no Google, site do Investing, que vocês já conseguem. Para usar ele é super tranquilo. Tá super ali para vocês entenderem. A parte de cima vem mostrando todas as ferramentas que vocês podem usar, como calendário econômico, os preços das moedas, tá? Das bolsas em si. Vocês conseguem aí estar analisando tranquilamente, tá? Natália, existe algum curso iniciante para a gente aprender um pouco sobre isso? Olha, pessoal, a gente tem nosso curso gratuito, tá? Eles vão ajudar muito vocês, principalmente a esse início, né? Para quem está começando agora, o curso gratuito ele vai ajudar muito vocês. Acredito que fala até sobre o Invest ali, alguns lugares para entrar. Deixa eu ver aqui mais. Tem algum curso para iniciante? Temos também, tá? Tem curso sim para iniciante, para quem tem esse interesse ali, né? Caiu agora na live, nunca ouviu falar, tem também curso para iniciante. Boa noite, Natália. Gostaria de entender porquê das ferramentas. Bom, essas ferramentas a gente usa, pessoal, para estar operando movimento. Então, dependendo aí do seu estilo operacional, vai mudando as ferramentas. Para quem opera meta-jogo, para quem opera movimento, para quem opera índice, por exemplo, que é um outro ativo, né? Vai ali dando essa alterada de movimento. O que eu gostaria de fazer também, pessoal, é chamar vocês para acompanhar a semana meta-dólar, tá? Logo a gente vai ter a semana meta-dólar, vai estar falando um pouco mais a fundo aí também sobre operacional, não só de movimento, mas principalmente para quem tem interesse aí em operacional meta-jogo, operacional mais de contexto, assimetria, tá? Vai ter aí na semana meta-dólar, que vai acontecer, ela se inicia na semana que vem, tá? Então, na semana que vem, a gente inicia aí a semana meta-dólar. Estão todos convidados, vai ser aqui no nosso canal do YouTube, por isso que eu falei para vocês. Quem tá entrando aí agora, aproveita, se inscreve, coloca ali para mostrar para vocês a notificação quando a gente estiver aparecendo, que aí toda vez que tiver live vai estar notificando vocês também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vocês queiram perguntar. Natália, você tem uma sala? Tenho, pessoal. Tenho uma sala, né, voltada a movimento. Essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela que eu uso para operar junto com os alunos, tá? A gente tem todos os dias operacional, então todos os dias a gente está na sala falando sobre mercado e falando sobre o dia a dia do mercado, tá? Então aqui, por exemplo, na live com vocês, eu consigo passar poucas coisas. Uma questão aí quando a gente está operando junto, a gente consegue ver o dia a dia do mercado, né? Como que ele está se comportando. É igual eu falei para vocês, ó, por meio do livro de ofertas, a gente consegue ver ali um player que tem um interesse em uma determinada região. Então, dentro da sala, a gente consegue aí lendo isso junto, né? De forma mais tranquila, inclusive vendo algumas operações também, tá? Então, a tela é compartilhada e são realizadas operações aí com a tela compartilhada também. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Mais alguma pergunta? Não. Isso. A semana meta-dólar, ela vai se iniciar na semana que vem, tá, pessoal? Então, para quem tem interesse aí em ver a semana meta-dólar, vai ter muito conteúdo muito bom, principalmente não, né? Mas voltado a mercado financeiro mesmo, tá? Então, para quem tem interesse, se inicia na semana que vem. Semana meta-dólar vai ser aqui no nosso canal do YouTube mesmo. O curso gratuito. Como faço para ter? Pessoal, para ter mais informações do curso gratuito, tá? É só acessar ali o nosso site da Master, tá? Vou pedir para anexar aí o site da Master. Anexa aí, fazendo favor, Léo. O site da Master. Só entrar no site da Master. Por lá vocês conseguem ali ter acesso também ao nosso curso gratuito, tá? E para quem não sabe, pessoal, a gente também tem o nosso Instagram, tá? Que é Master Lab Oficial. E dentro do nosso Instagram a gente coloca conteúdos todos os dias ali sobre pontos importantes, ajuste do dia anterior, tá? Então,
a gente tem ali todos os dias conteúdos também dentro do nosso Instagram. Então, para quem tem interesse, eu vou pedir para também fixar aí, fazendo favor, o nosso Instagram da Master, tá? Mais alguma dúvida? Não sei se aqui no chat para mim não apareceu mais nenhuma. Não sei se está aparecendo aí. Não. Bom, então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje, né? Hoje nós aprendemos aqui dentro dessa live, né, quais são as principais ferramentas, né, os princípios ali que a gente usa para estar olhando o movimento, para ter essa leitura mais afiada do mercado em si, né? E quais foram essas ferramentas? Aquilo que eu mostrei aqui para vocês. Primeiro, Times and Trades, né? Claro, vai ter uma configuração específica de Times and Trades, né? Como que vocês vão estar analisando esses times and trades em si, qual a melhor maneira, né, que a gente vai estar usando ali. Então, times and trades, livro de ofertas, nós vamos ter também o VAP e o Superdom. Então, na live de hoje, pessoal, a gente aprendeu ali sobre as principais ferramentas que nós vamos estar usando aí para o nosso dia a dia, certo? Agradeço a participação de todos, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha. Aguardo vocês para uma próxima.